Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E nestes tempos de Natal, nestes tempos onde as pessoas, muitas vezes solitárias, muitas vezes em família, muitas vezes perdidas, nós entendemos que é um momento de profundas reflexões. E hoje, no programa Transição, você vai ter a oportunidade de viajar no tempo, você vai ter a oportunidade de caminhar pelo tempo de Jesus. Vai ter descobertas históricas, você vai conhecer um pouco mais do contexto onde este ser, que como diz nosso próprio calendário, definiu antes e depois de Cristo. Nós temos a oportunidade, na sintonia de todos aqueles que cuidaram para que o Evangelho pudesse hoje nos trazer todas as notícias para a nossa transformação e para a nossa transição. Para falar disso, de Jesus, da sua vinda e de como podemos, nesses dias, adotar comportamentos, posturas, interligações com a espiritualidade, para tudo isso e muito mais. Hoje um dia muito especial e este programa conta com a presença também especial de Divaldo Pereira Franco. Para nós é uma grande honra aqui estarmos evocando a figura incomparável de Jesus. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan foi convidado a proferir a aula inaugural. Naquela oportunidade, a cultura europeia fazia-se presente. Ernesto Renan é essa personalidade notável, não só da literatura francesa, porque é imortal, mas também do periodismo, uma personalidade muito complexa. Ao ser convidado para a aula inaugural, uma grande expectativa tomou conta da academia e da cultura em geral. A grande surpresa foi quando o insigne pensador enunciou a seguinte frase: Jesus é um homem incomparável. Apenas estas palavras, elas desencadeariam uma verdadeira revolução, tanto na teologia como na filosofia. Pelo atrevimento de dizer que Jesus não era Deus, Ernesto Renan perdeu a cátedra de hebraico que ele exercia na Universidade de la Sorbonne. Mas é natural que se pergunte, afinal, quem é Jesus? Quem é esse homem? Os biblioteconomistas afirmam que o ser mais biografado do mundo é Napoleão Bonaparte. Quase 250 mil biografias já foram elaboradas a seu respeito. Jesus, no entanto, ultrapassou quase 500 mil biografias. É óbvio que nem todas favoráveis. Nós temos então Jesus o divino, Jesus o anarquista, Jesus o profeta. Mas é que vale dizer que a figura de Jesus é insubstituível na panorâmica terrestre. A admirável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, fazendo uma análise sobre Jesus psicoterapeuta, assevera que ninguém, à sua semelhança, pôde sobreviver na história. Periodicamente, mesmo quando a história resolve, no surto de desequilíbrio cultural, abandonar Deus, a mística transcendente e a figura incomparável de Jesus, eis que ele retorna. Isso aconteceu até no período dos hippies, quando foram elaboradas teses admiráveis e os jovens apresentaram Jesus superstar. Mas quem é este Jesus? Eu posso afirmar que é um homem paradoxal. Paradoxal porque na sua vida tudo é muito especial. Imaginemos, por exemplo, que nós celebramos seu Natal hoje, no dia 25 de dezembro, estamos evocando esta figura incomum, mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro. E esta é uma grande surpresa histórica que nos leva a reflexões muito acuradas. Os cristãos primitivos herdaram do paganismo as saturnais. Eram festas de deboche, de sexo, de entrega, também chamada as festas dos escravos, porque eles recebiam ração adicional, tinham direito a participar da orgia e eram mesmo liberados durante aqueles dias. Essas festas eram celebradas em Roma entre 17 a 23 de dezembro e eram resultado
daquilo que se denominou os dias mais curtos do inverno europeu. Roma, portanto, tinha o seu dia mais curto no dia 25. Os cristãos primitivos, para poderem apagar a mancha herdada do paganismo perturbador, resolveram trazer a data do nascimento de Jesus para 25 de dezembro. E eis que a sua data, segundo os melhores historiadores, teria ocorrido entre os dias 6 e 8 de abril. Mas será isso importante? É importante que ele nasceu. A sua personalidade é tão fulgurante que na história da humanidade ele não é retratado pelos clássicos, os clássicos da história antiga. Nós vamos encontrar apenas 4 citações. Essas citações são feitas, a princípio, por Flávio Josefo, quando se refere que o irmão de Jesus foi degolado. É uma citação muito breve. Mais tarde, na história do povo hebreu, ele refere-se àqueles que cultuavam a memória de Jesus o Cristo, que havia sido punido por Pôncio Pilatos, e aqueles que nas catacumbas saudavam o sol, cantavam hinos, pagavam impostos. A terceira referência é de natureza histórica, é de Plínio, quando esse mesmo Plínio faz uma carta ao imperador Adriano, referindo-se àqueles cristãos que seguiam a doutrina de Jesus. Mas nós vamos encontrar também em Tácito uma das suas belas narrações a respeito dessa doutrina que um dia tomará conta do Império Romano. Mas será isso suficiente? Claro que não. Nós temos em Jesus as mais belas biografias. A primeira delas é feita por um seu discípulo desde a primeira hora. Esse discípulo, chamado Mateus, Levi, era cobrador de impostos. E Jesus convocou para vir buscar almas e reuni-las no reino dos céus. Mateus será o primeiro narrador e irá escrever em hebraico, objetivando os hebreus convertidos. O seu evangelho é fascinante. É uma prova documental de que Jesus não é um arquétipo. Jesus não é um mito. Jesus não é uma fantasia, não é uma fuga psicológica. É uma realidade histórica. O segundo narrador é mais sucinto. Este jovem João Marcos era filho de Maria de Jerusalém. Lembremos-nos daquelas mulheres da Via Crucis. Havia entre elas uma dama viúva, muito rica, que mais tarde acolherá na sua residência os discípulos atormentados e medrosos. Ela era mãe. E o seu filho chamava-se João Marcos. Ele terá a ocasião de seguir com seu tio Barnabé nas grandes pregações com o apóstolo Paulo. Mas não resiste à austeridade paulina, ao comportamento severo e volta a Jerusalém. Diz Emmanuel, na mais bela obra biográfica de que se tem notícia, Paulo e Estevão, através das venerandas mãos do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, que no momento da despedida, ao falar àquele adolescente de 12 anos, Paulo diz-lhe, não te esqueças, Deus tem pressa na transformação moral da humanidade. Será ele quem, à solicitação do apóstolo Pedro, escreverá uma página linda, que é a biografia de Jesus para os romanos. Ele irá escrever dentro de um caráter eminentemente rico de informações transcendentais por causa do atavismo cultural dos romanos. O terceiro biógrafo é Lucas, o jovem médico que se fascina com o apóstolo Paulo. Ele era médico de uma embarcação e, ao ouvir Paulo falar a respeito de Jesus, ele deixa-se arrastar, abandona o trabalho de médico daquela empresa e vai seguir o apóstolo das gentes. Será ele quem nos oferecerá o título de cristãos, porque éramos homens e mulheres do caminho. E ele propõe, se somos herdeiros de Jesus Cristo, por que não sermos cristãos?